A gente já falou sobre coordenadas polares em R2, coordenadas cilíndricas em R3, e nessa aula agora a gente vai falar sobre coordenadas esféricas em R3, né? As coordenadas cilíndricas era assim, o eixo Z, você deixava Z mesmo, e no plano XY você usava coordenadas polares, né? Coordenadas esféricas vai ser também parecido, né? O que acontece é que no plano XY você escolhe um ângulo θ, né? Eu estou falando desse ponto pretinho ali, e aí quando você projeta esse ponto no plano XY, você tem esse segmento azul ali, e o ângulo θ é o ângulo que seria das coordenadas polares dessa reta azul ali, certo? Então é o ângulo que essa projeção faz com o eixo X, né? Esse é o ângulo θ. É como se você pegasse uma esfera aqui, ou pegasse na verdade o R3 todo, e você cortasse usando um plano que faz um ângulo θ, certo? Com o eixo X você passa um plano e faz um corte, mais ou menos. Você tem aqui o eixo Z, está aqui no eixo da maçã, e aí se você tem aqui coordenada X, você escolhe um ângulo θ e faz um corte. Então esse plano aqui que contém esse segmento vermelho e esse segmento azul é o plano onde você está fazendo o corte. Como é que você escolhe esse plano? Escolhendo o ângulo θ. Então o ângulo θ é mais ou menos isso, né? O que a gente vai fazer é que, ao invés de dar esse tamanho desse segmento azul, a gente vai ter o tamanho do vetor original, que é o que você quer representar, né? O vetor que corresponde àquele ponto ali, certo? Esse tamanho eu vou chamar de ρ. Então eu tenho ρ, tenho θ, e eu vou ter o ângulo que esse vetor faz com o eixo Z, certo? Então, quando você escolhe o ângulo θ, você fez um corte. Quando você faz esse corte, você está num plano agora, né? É o plano que contém essa linha vermelha e essa linha azul. Então tem esse plano aqui, contém o eixo Z, né? Então nesse plano, se você pegar esse plano e virar ele assim, fica mais ou menos assim, ó. Aqui é um R, que é esse tamanho aqui, né? E aqui em cima, eu peguei e não vou fazer assim. Pegar esse plano aqui, que eu fiz o corte, e fazer assim com ele. Pegar o eixo Z e botar aqui para baixo, certo? E esse segmento azul fica sendo esse eixo aqui, que eu vou chamar de R, né? Então, quando você faz esse corte aqui, de novo você tem uma coisa bidimensional. E aí, você tem lá o ρ. Essa caneta está um pouco ruim. Perdão. A gente tem aqui ρ, certo? E o ângulo que ele faz aqui com o eixo Z é φ. Esse tamanho aqui, ó, é o tamanho desse pedaço azul, certo? Então esse é, aqui é φ, né? O ângulo é φ, certo? Então eu tenho esse ângulo φ, que é com o eixo Z, e no outro eixo eu tenho o tamanho da projeção do vetor aqui no plano XY, né? E aí, com isso você tem o ponto, certo? Tamanho do vetor, o ângulo que ele faz com o eixo Z, e agora você, em torno do eixo Z, você só precisa escolher o ângulo θ, você tem o ponto, certo? Essas são coordenadas esféricas, né? E aí, olha só, a coordenada Z desse carinha aqui é simplesmente φ cosseno θ. Ρ cosseno φ, perdão, certo? Ρ é o tamanho do vetor, φ é o ângulo, ρ cosseno φ, ok? O tamanho desse R, que seria o tamanho dessa projeção aqui no plano XY, é
Rho seno φ, ok? Rho seno φ. E agora, depois que você tem esse vetor azul ali no plano XY, é coordenada polar. Então é R cosseno θ e R seno θ, né? Só que o R é Rho seno φ. Então, essa mudança de coordenadas fica assim, é um negócio gigantesco, ok? Rho seno φ cosseno θ, Rho seno φ seno θ e Rho cosseno φ, ok? Então, essas são as coordenadas esféricas. E aí a pergunta é, tá, então eu estou integrando uma função, e se eu fizer uma mudança de coordenadas, e eu quiser integrar essa função nessas novas coordenadas, né? Como é que é aquela relação? Eu vou ter que multiplicar a integral por uma função para poder fazer dr, dθ, dφ, ao invés de dx, dy, dz, certo? Então, uma pergunta que a gente tem é, qual que é a relação entre um Δρ, Δφ, Δθ? Qual é a relação disso com, de fato, o volume do pedacinho que a gente tem quando pega um bloquinho desse aqui em coordenadas polares, né? Então, um bloco desse, em coordenadas polares, você está num ponto lá, que tem determinadas coordenadas, certo? Rho, φ e θ. E você varia um pouquinho o Rho, você estica um pouquinho o vetor, varia um pouquinho o Rho, varia um pouquinho o φ, que é esse ângulo, certo? E varia um pouquinho o θ, certo? Então você tem Δρ, Δφ, Δθ. E você quer saber de que maneira esses Δρ, Δφ e Δθ determinam o volume desse pedacinho lá em R3, em x, y e z, certo? Essa é a pergunta. No caso de coordenadas polares, era só multiplicar por R, né? No caso de coordenadas cilíndricas, também era só multiplicar por R. E aqui agora, né? Bom, olha só, o bloquinho, quando você pega esse bloquinho aqui, e você vai ver como é que ele fica lá no plano XY, é assim, você escolheu, você tem um ângulo que você fez o corte, que é o ângulo θ. E aí, quando você escolhe o Δθ, você está fazendo dois cortes e tirando um gomo, certo? Um gominho, eu já cortei aqui, um gominho dessa região aí que você está integrando, ok? Então você tirou esse gomo. Aqui já está marronzinho, porque ficou esperando eu falar, mas aqui eu tenho um plano, que é esse plano aqui. Então aqui é coordenadas polares de novo, né? Essencialmente, o que você tem é isso aqui, ó. Se você variar um ângulo φ, você está pegando um pedaço assim desse gominho, né? Ok? E se você variar o Rho, você está pegando como se fosse um arco desse gominho, né? E aí é esse desenho aqui, com mais o θ que eu não coloquei ali para facilitar a vida da gente, né? Mas a peça tem 3 dimensões assim, certo? Não vou desenhar muito não, é uma peça aí com 3, ficou horrível, perdão, com 3 dimensões. Aqui tem um tamanho, mas aqui, olhando esse plano aqui, o que eu tenho é ΔΦ e Δρ, né? E esse tamanho aqui, ó, ele é Rho vezes ΔΦ. Como eram coordenadas polares, né? Na verdade, eu baguncei o desenho, não sei para quê. Mas olhando só esse corte, eu estou vendo qual que é essa área. E essa área é ΔΦ vezes Rho, para dar esse tamanho, vezes Δρ. Isso aproximadamente, né? Porque a coisa é curva e eu estou tratando como se fosse um retângulo, né? Então, eu estou cortando aqui um pedacinho desse gomo e vendo qual que é a área desse pedacinho que eu estou recortando, né? Ok? E aí, o que falta é a espessura dessa peça, né? Certo?
a espessura, se você pegar o gomo e olhar assim de cima, você tem de novo coordenadas polares, né? O que você está vendo agora, olhando de cima, é o plano XY, certo? Então o ângulo aqui é o ângulo delta-θ, e essa distância daqui até lá, em qualquer ponto que seja, essa distância é o que seria o raio lá das coordenadas polares, que é ρ seno φ. Nossa, está ficando tudo complicado, né? De qualquer forma, olhando assim de cima, o gominho, o que você tem é um delta-θ e uma distância, que é a distância de qualquer coisa até o eixo, que é o eixo onde está feito o corte, certo? Essa distância do ponto até o eixo é isso aqui, ρ seno φ, ok? E aí, de novo, qual que é então a espessura do gomo, né? Você vê, se você estiver perto do eixo, a espessura é pequena. Quando você vai se afastando do eixo, a espessura do gomo é maior, né? E aí, isso é aproximadamente também o ângulo vezes o raio, né? Certo? O corte é esse aqui. A maçã tá assim, né? Perdão. Tá assim, certo? Então, esse R, na verdade, é ρ seno φ, e aí fica assim, ρ seno φ delta-θ. Ok? Então, o volume total, no final das contas, ele vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui porque tá bagunçado. Vou escrever aqui. Vai ser esse tamanho vezes a espessura do pedacinho, certo? Então vai ser Δρ vezes ρ vezes ΔΦ vezes, ainda por cima, a espessura aqui é o quê? ρ seno φ delta-θ. ρ seno φ delta-θ. E aí, se você organizar isso tudo, botar o Δρ, ΔΦ e delta-θ para o final, fica assim, ρ ao quadrado, seno φ, Δρ, ΔΦ, delta-θ. Né? Então, aqui é dρ, dφ, dθ, certo? É o volume em R3 em 3 variáveis, ρ, φ e θ. Se você multiplicar por essa função aqui, você tem o volume correspondente lá em R3 em x, y e z. Né? Então, em coordenadas cilíndricas, quando a gente fizer mudança de coordenadas e for fazer a integração, além de colocar a função em coordenadas polares, além de mudar a região de integração para a região correspondente em coordenadas esféricas, perdão, né? Você vai também multiplicar por essa função aqui, ρ ao quadrado seno φ, para fazer a correção entre os volumes. O volume em R3, 3 variáveis, ρ, φ e θ. O volume lá é assim, né? O volume de paralelepípedos, né? E você vai ver qual que é o volume correspondente lá em x, y, z. E o volume correspondente é pegar esse volume do R, φ e θ, mais ou menos, quando todo mundo é pequenininho, isso é aproximadamente multiplicar por isso aqui, ρ ao quadrado seno φ. Então, essa é a maneira, desculpa a bagunça, de fatiar os cubinhos, né? Os cubinhos em ρ, φ e θ, e ver o que isso dá, que vai ser fatiar lá em x, y, z, certo? Θ corta o cubo, tem a espessura depende da distância até o eixo z, a distância até o eixo z é ρ seno φ, então vai aparecer todas essas pessoas, né? Essencialmente é ρ seno φ por causa da espessura, que depende da distância até o eixo, a distância até o eixo é ρ seno φ, né? E mais ρ por causa das coordenadas polares, quando você olha
esse ângulo φ aqui. Ok? Então o ρ aparece duas vezes, ρ ao quadrado e o seno φ, por causa dessa conta errada aí que a gente fez. Desculpa a bagunça.